O incendiário do sistema. Meus cumprimentos a todos meus irmãos e inscritos. Que o Altíssimo derrame a sua benevolência sobre cada um de vocês. Que assim seja. Eu estava em casa e aí fui na casa da minha prima. Fui lá tratar de um assunto do trabalho, um assunto muito sério sobre esse trabalho aí. E aí quando eu cheguei lá, dava meus sobrinhos, os filhos dela, né, o filho e a filha, assistindo vídeos. Aí eu vi que eles estavam assistindo um vídeo de Edinho falando sobre o povo preto. Depois eu assisti um vídeo do irmão Xavier, em que Xavier mostrava os terrenos, a plantação, não sei o que era. Eu estava conversando lá com minha prima, estava ensistido lá, mas eu percebi. Depois eles assistiram um vídeo do Gato Hebreu, que foi um desses últimos vídeos aí que eu fiz aí. Depois eu assisti um vídeo falando sobre o islamismo. E depois eles assistiram um vídeo do Juarez, C. Vital, o Messias. E eu tô resolvendo uma situação com minha prima. Daqui a pouco a menina veio e fez assim: meu tio, eu percebi uma situação, eu assistindo esses vídeos aqui. E aí tava quando quando ela chegou para falar comigo, aí já tava passando um vídeo de Prisca de Coco. É o Prisca Coco, né? Da irmã Priscila Marta Bandeira, Coco Bandeira. Aí eu falei: que foi, tia? Aí ela falou o seguinte assim: não, porque esses vídeos aí, eu assisti seu vídeo, o vídeo daquele outro irmão, que tem os livrinhos, o livro do irmão História, e o vídeo do Juarez. E nenhum deles disseram que... Aí são meus netos brincando aí. E nenhum deles disseram que foi enviado, que vai voar, que vai resolver problema do mundo, que no passado foi fulano, foi cicrano, que vai fazer, que vai acontecer, que vai ser uma das testemunhas, que vai ser o comandante do sistema, que vai ser o porta-voz do reino do Altíssimo. Nenhum falou nada, só esse Messias. Por que isso? Certo? É verdade? Aí eu peguei uma Bíblia, que eles têm lá, uma Bíblia com a letra maior do que até umas que eu tenho aqui, que tem umas Bíblias da letra grandona, eu até trazer, mas para mostrar o versículo que eu mostrei a eles, mas eu esqueci. E aí primeiro abri no Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos foram do reino do Altíssimo. E aí fui para o Velho Testamento e mostrei em Terrelim, capítulo 14, é conhecido como Salmos, capítulo 14, diz assim: disse o nércio no seu interior, não há ninguém chamado Yahweh. Porém Yahweh olhou do céu para o Filho dos Homens para ver se havia entendimento, para ver se havia alguém que buscasse ele. Todos se desviaram e juntamente se fizeram os imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E aí eu perguntei a ela: dentro desses dois versículos, o que é que você entende? Aí ela fez assim: eu não sei se o que eu entendo o que eu vou falar é o que eu entendo. Não sei se o que eu estou pensando aqui se é o que o senhor entende. Eu peguei e falei: não, então diga. Ela ficou: não, eu não quero dizer não. Eu digo: pronto, então eu vou dizer a vocês. Tanto o versículo de Romanos capítulo 3, o versículo 23 de Romanos 3, quanto
o Salmo 14, 1, 2 e 3, está dizendo que todos se desviaram e todos pecaram. Todos se desviaram e se fizeram imundo. No Salmo 14, 13 e 14, diz que não há quem faça o bem. Todos se desviaram e se fizeram imundo. Quando chega no Romanos 3, todos pecaram e foram destituídos do reino do Altíssimo. Então como é que agora vem o Messias dizendo que ele foi enviado do Altíssimo, que ele não foi rebelado, que ele vai fazer, vai acontecer? Isso é mentira, pô. É mentira. Eu sou categórico em dizer que o Messias está mentindo quando ele diz que ele foi enviado. Porque na própria Bíblia está dizendo, a Bíblia que ele prega direto, que ele ensina direto, que ele mostra que ele viveu sobre ela, porque ele foi fulano, ciclano, bertrano, tá entendendo? Essa própria Bíblia está dizendo que todos pecaram, não tem dizendo assim, todos exceto um pecaram, não está dizendo. Não está dizendo, o Altíssimo olhou do céu para a terra e só havia um que não se desviou, mas o resto se desviaram todos. Não tem. Todos que vieram das alturas para aqui, todos que foram destituídos do reino para aqui e vieram para aqui, e o Altíssimo olhou e viu todos que estão aqui, estavam aqui, pecaram. Todos se afastaram do Altíssimo. Todos se rebelaram contra o Altíssimo. Todos abandonaram o Altíssimo e foram após Satanás. Inclusive o Messias Juarez e Ponto Vital. Então isso aí é uma mentira que ele está falando. Entendeu? Não tenho medo dos levantes, das perseguições dos seus seguidores. Apesar que eu vou dar um tempinho aí fora aí, porque tem alguns daqui que ficam procurando picuinha comigo. E eu não sei o que está dentro do íntimo desses daí, mas desses daí que ficam aí nas redes sociais aí atacando aí. Tá entendendo? Porque na hora que eu investi também, não dizia que o gatinho hebreu, ele é carnal, esse e aquilo. Então, eu prefiro me afastar. Quando a gente é perseguido de uma cidade, a gente tem que fugir para outra, né? Então, eu já vou para outro esquema, para ficar um pouquinho, porque tem um bocado me atacando aqui, dizendo que eu defendia o Messias, na época que os ateus estavam atacando ele, dizendo que ele era cachaceiro, que ele era assassino, que ele era estuprador, que ele era isso, que ele era aquilo, e agora você está sendo contra ele. Eu não estou sendo contra ninguém. Eu sou contra o que o povo fica inventando. Eu sou contra as suas exaltações, suas contradições, etc, etc. Depois que ele falou essa bobagem aí, que o Altíssimo não fala, não ouve e não salva, aí pronto, aí já se queimou, tá entendendo? Aí já ficou um pouco difícil. Do mesmo jeito que a minha sobrinha falou que não viu nenhum outro na internet dizer que é o Messias, que passou pela terra aqui, que foi enviado, eu não vi nenhum dizer que algo não salva. Eu não vi nenhum dizer que algo não é a salvação, que a salvação vem do próprio ser humano. Eu não vi nenhum, só o Messias. Então, a partir daí, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha acerca dele. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. E essa situação aí, que ele disse que foi enviado, isso aí é uma mentira. É mais uma das suas mentiras. Entendendo? Se ele estiver mentindo em outras coisas, essa é uma delas. Que ele foi enviado, que ele... Sabe por quê? Porque assim, ó. O Jesus da Bíblia, ele foi enviado, ele já começou daí, ó. Quando ele foi enviado pelo Espírito Santo, né? Ele não nasceu de relações, né? O Messias da Bíblia. Ele não nasceu de relações. O próprio Espírito Santo veio e engravidou Maria. Maria virgenzinha, sem ter relação nenhuma, engravidou para poder não sair sujo, né? E aí saiu, cresceu, se batizou, fez e aconteceu. E ele não se envolveu com mulher, ele não fez nada disso aí. Ele era todo puruzinho, todo limpinho, todo santinho, todo impecável. E como é que esse Messias que veio agora, que diz que foi enviado, ele se batizou na igreja católica, se crismou, coisas que nem eu nunca fui. Ele nunca foi batizado, nem foi crismado em igreja católica, sendo que minha família materna são todas católicas, minha família é toda católica, católica mesmo da igreja mesmo. Me levavam na tora para a igreja católica, para a igreja do Bonfim, lá na Bahia, em Salvador. Me levava para a Ordem Terceira de São Francisco, para um bocado de igreja tribulada lá, Basílica de São Pedro.
A minha família, do parte de pai, são toda do candomblé, me levava para um candomblé para comer caru, 7 meninos, tudo quando eu era pequeno, para vigília de candomblé. Eu não gostava, eu odiava, sempre odiei negócio de religião quando eu era pequeno. Eu odiava. Eu não gostava de ir para a igreja, nem gostava de ir para candomblé, eu ia porque eu era forçado, porque na minha época os filhos eram subalternos aos pais, diferente dos filhos de hoje, que são rebeldes, cheios de satanás, piores do que os filhos do passado. Então eu era obrigado a ir para a igreja católica e para candomblé. Quando era parte de minha mãe, me levava para a igreja católica, e quando era parte do meu pai, me levava para o candomblé, e eu tinha que ir. Ficava ali, entediado, odiado, e ainda era obrigado a ter que sorrir e gostar, como se eu estivesse gostando, porque eu gostava mesmo. Então, eu nunca gostei, então nunca me batizei, eles não me batizaram, não me crismaram, não fiz primeira comunhão, não fiz nada, não fiz catequese, não fiz nada disso. Esse Messias já fez isso tudo aí. Já fez isso tudo aí. Só não falou de negócio de ir para candomblé, mas na igreja católica ele foi batizado, crismado, fez isso tudo aí. Aí como é que o Messias desse foi enviado? E aí bebeu cachaça, bagunçou, casou, teve filho, teve relações, teve várias mulheres e agora foi enviado? Então isso é mentira, pô. Entendendo? Para ele ser enviado, ele tinha que vir limpinho. Ele tinha que nascer ser um menino puro. Tem gente aí, ó, tem mulheres aí, homens aí, que se enfiaram no convento aí, estão puros até hoje. Puro no sentido de relação, dessas coisas todas aí. Quer dizer, tá dentro do Satanás, está dentro do inferno, porque está dentro do convento, está dentro de um mosteiro, está cheio de demônio. Mas na parte de contaminação, de relação, como ele fala, que é a relação entre homem e mulher, uma contaminação, uma sujeira, uma porcaria. Um bocado aí que está aí, ó, até hoje aí. E ele não, e ele já tem os filhos deles aí, os filhos dele aí que se levantam contra ele e tudo aí. E aí como é que ele foi enviado? Como é que ele foi enviado se ele é um brasileiro? Aí ele usa a rede social, como eu uso as redes sociais, ele também usa as redes sociais para anunciar a verdade do Altíssimo e algo. Mas ele fala aqui pro Brasil, aí esse YouTube vagabundo aqui leva as transmissões, tanto dele quanto nossa, para várias partes do mundo, e lá é traduzida para a linguagem deles. Tanto eu quanto ele e outros irmãos aí tem escrito em vários lugares, como eu tenho escrito em Portugal, em Angola, e tudo, até na Grécia eu tenho escrito. E muitos mandam mensagem para mim, eu traduzo lá através da internet. E aí respondo para eles também. Eu não sei falar muito a linguagem. E aí quer dizer, quando ele passou aqui, os outros tempos que ele passou aqui na Terra, qual era o meio de comunicação que ele tinha para transmitir a verdade para o mundo inteiro? Ele sozinho levava a verdade para o mundo inteiro. Porque esse Messias da Bíblia, ele só veio para as ovelhas da casa de Israel. Ou seja, a salvação só era para Israel. O resto do mundo que se lasca aí, não tinha salvação. Só tinha salvação para os judeus. Mas aí quando Paulo veio, Paulo já começou a pregar para o mundo inteiro, começou a levar mensagem para outros lugares, e aí foi difundindo. Os seguidores de Paulo iam para outros lugares e aí ia pregando o evangelho. E aí quando pensou que não, ficou uma massa de pregadores, de apóstolos, discípulos e pregadores do evangelho espalhados pelo mundo. E esse Messias sozinho, ele pregou para o mundo inteiro, não tinha mais ninguém para pregar. Só ele que levava a verdade, as boas novas para o mundo inteiro. Entendendo? Então, por aí você atira. Hoje tem a internet que ele sozinho pode levar, ele pode dizer que foi enviado e através dele o mundo inteiro está ouvindo a mensagem. Mesmo assim, não procede porque tem eu, tem Edinho, tem Prisca Coco, tem Israel, tem vários que podem pregar a mensagem para o mundo inteiro através da internet. E aí, nos outros lugares já tem outros que estão no YouTube também anunciando algo também. Não tem só aqui no Brasil, não. Tá entendendo? Fala igual um colega meu, ou tá tão bem. Se ele fosse o enviado do Altíssimo, ele veio pro Brasil. O Altíssimo enviou ele aqui no Brasil. Ele nasceu como brasileiro. E lá no Japão, quem foi enviado?
E lá na Inglaterra, quem foi enviado? Então, se ele fosse enviado do Altíssimo, ele não seria o único enviado. O Altíssimo ia enviar um em cada país para trazer as boas novas para toda aquela província. Ou seja, ele nasceria aqui no Brasil, levava as boas novas para o Brasil todo. Aí o Altíssimo, no mesmo momento, já estava enviando um para o Japão para pregar as boas novas em todo o Japão. Depois ele enviar um para os Estados Unidos para pregar as boas novas para todos os Estados Unidos. E aí também lá na Itália também ia nascer um, na Nigéria ia nascer outro. Ou seja, cada país ia nascer um profeta. Cada país ia vir um enviado do Altíssimo que não se contaminou, que não se rebelou contra a raça Satã. Tá entendendo? E aí, cada um, não, você vai para a África, você vai para a Ásia, você vai para a Europa, você vai para a América, você vai... Entendendo? Ia ser assim. Ia ser só um homem só para pregar para o mundo inteiro, que esse mundo, se eu for contar que Santa Catarina, quantas pessoas tem, eu não vou conseguir contar sozinho. Imagine no mundo inteiro. Eu estou falando de uma cidade, não vou nem falar de Santa Catarina, eu vou falar aqui onde eu estou, de Chapecó. Só aqui em Chapecó eu não consigo contar. Só nesse bairro que eu estou aqui eu não consigo contar quantas pessoas tem aqui. Como é que eu vou conseguir dominar o mundo inteiro, que são milhares, milhares, milhões de pessoas que vai morrendo, vai nascendo? Quer dizer, um homem só para dominar tudo. Então não existe isso. Isso é mentira. Ele está mentindo. Sinto muito aí os seguidores dele aí, que tem aqueles peru que gosta de levar a mensagem, tá entendendo? Do mesmo jeito que quando eu estava falando das pessoas que estavam hostilizando o Juarez aí, os ateus aí estavam falando mal de Juarez aí, essas coisas aí que estavam acusando ele, estavam levando lá para os ateus, que os ateus soube o que eu estava falando. Que eram os próprios descarados que vinham para aqui, assistir os vídeos, depois levar lá para os ateus, para dizer, ó, que é o tal do gato hebreu aí, que surgiu aí defendendo Juarez aí. Tá entendendo? Do mesmo jeito, tem muitos que pegam aqui o vídeo aqui, manda lá para Juarez, que o gato hebreu tá falando aqui de você aqui, Juarez, ó. Tá entendendo? Então, os peru que quiser levar, pode levar. Pode levar, que eu não tenho medo de Juarez, não. Eu não tenho medo de Juarez, não tenho Juarez como nada. Vocês que têm ele como Messias, como Salvador, como enviado, como isso, como aquilo, mas eu não tenho ele como nada. Eu não tenho ele como nada. Tanto que eu, quando estava lá em Vitória da Conquista com minha esposa, ele parou a caminhonete lá com a mulher dele, minha esposa falou, ó, seu parente ali, o parente, meu parente, ele é meu parente da pai de quem? Ele é meu parente da pai de quem? Aí eu fui lá cumprimentar ele, eu fui lá e falei, ei, irmão Juarez, saudações, eu te sigo no seu canal, não sei o que, alvo, eu, como um bocado de peru que não aguenta ver ele aí, que fica correndo atrás pra beijar os pés dele, então pronto, meu irmão. Eu respeito ele, como eu respeito Israel, como eu respeito todo mundo, como eu respeito meus inscritos, irmão Braulino, irmã Adilene, irmã Maria Helena, entendendo? Até irmão Delcio, que não concorda com esse nome alvo. Eu respeito todo mundo, e respeito ele também. Se ele vier falar comigo de boa, eu vou falar comigo com ele de boa. Não vou falar, não é Messias, mas por que você fica chamando ele de Messias? Não, eu chamo para poder não ficar falando o nome dele. Só para evitar ele estar falando o nome dele. Aí eu falo com o Messias, que às vezes nem todo mundo se liga que eu estou falando dele. E tem gente mesmo que nem sabe. Às vezes eu estou falando ali no Messias, aí tá pensando que eu estou falando de outra pessoa, não sabe nem que eu estou falando dele. E são pessoas que seguem ele mesmo. Tá entendendo? Então por isso que eu falo assim. Mas não é que eu creio que ele é o Messias, não é porque ele que se autotitula o Messias. Mas eu não tenho ele como nada dessa parte do que ele fala aí. E a própria Bíblia está dizendo que ele está mentindo, porque todos se desviaram, foram todos que estão aqui na terra, estão pagando o seu precinho. Tá entendendo? E se ele fosse enviado no primeiro dia que ele veio, aqui na terra, ele ia levar boas novas, mesmo que fosse para o mundo inteiro. Vamos dizer que ele sozinho levasse para o mundo inteiro na época, e ele ia voltar lá para cima, porque foi assim que aconteceu com o Messias da Bíblia. O Messias da Bíblia não ficou repetindo reencarnação não, indo e voltando, não sei quantas vezes não. Aí muitos dizem assim, não, foi porque ele disse que foi vencido por Satanás as 16 vezes que ele passou, mas agora ele vai vencer. Quem sabe, quem garante isso, que ele vai vencer? Com essas mentiras que ele anda inventando aí. Segundo, isso aí já é uma tese, outra análise. Por que ele foi vencido se ele foi enviado pelo Altíssimo? Porque o Satã venceu ele.
Será que o Messias da Bíblia ele foi vencido? Satã tentou, perturbou no deserto, depois perturbou através dos espíritos imundos, depois perturbou através da crucificação dos fariseus, daquele povo que perseguia ele, entregou ele para ser crucificado, e ele não venceu? Ele não venceu a morte? Por que esse Messias aí, toda vez que ele vem na terra, Satã vence ele? E aí agora que ele vai vencer a Satã? Entendendo? Era para a primeira vez que ele veio na terra, era para ele vencer e subir. Na próxima geração já vinha outro enviado para pregar na próxima geração e aí subir. Aí cada geração que fosse passando, e o povo fosse se convertendo, a sobra que ia ficando, ia sendo enviado. Não é Satã vencer, não. Tá entendendo? Eu não sei quantas vezes eu passei aqui na terra, mas eu faço de tudo para poder não ter que voltar aqui, para ser vencido por Satã, para voltar aqui. Voltar aqui para quê? Para Satã me vencer de novo, ficar voltando, para estar aqui na frente do dispositivo falando de algo aqui. Então, para mim, isso aí não tem lógica. Só os otários, os gados, os sem entendimento, os nécios, é que não entende essas coisas e acredita no que o Messias fala. Por isso que está lá no Salmo, no Terrelim, que o Altíssimo olhou dos céus para a terra para ver se tivesse alguém que tivesse entendimento. Não tem, pô. O povo acredita nessas paranoias que o Messias fica falando. Fica acreditando nessas baboseiras aí. É que ele é enviado, eu creio que ele é enviado. Ele já botou não sei quantas letras no nome do Altíssimo e a galera fica tudo comendo essa pilha. Fica tudo indo na pilha, fica tudo indo na pressão do cara. E fica dizendo que ele que é o verdadeiro, que ele já falou que vai virar fogo, que ele já falou que é o cavalo branco, ele falou que é o não sei o quê, que é as duas testemunhas, ele falou que é o cordeiro que foi morto, ele que falou que vai abrir o livro dos 7 selos, ele que falou que vai fazer, que vai acontecer. Peraí, rapaz, todo mundo fica comendo essa pilha? Todo mundo come a pilha. Todo mundo come a pilha. Tá entendendo? E aí fica achando, não, quem vai abrir o 7 selos é o fulaninho, é o JCV. Não, quem vai ser o cavalo branco é o JCV. Então vá, monta nas costas dele, pô. Vocês que são peru deles aí, ó. Vocês que são homens, são peru dele. Monta nas costas dele. Vocês que for mulher, leva ele pra sua cama, pô. Leva ele pra dentro da sua casa, bota dentro da sua casa. Junto com seu marido. E vocês que são homens, pegue ele, bote dentro da sua casa, junto com sua esposa. Bota a sua esposa deitada na direita, e você deita na esquerda e ele deita no meio. Ou se não, abre as pernas de sua esposa e bota ele dentro do meio das pernas de sua esposa. Porque você fica acreditando nessas pilhas. Ele é uma pessoa que fala a verdade do Altíssimo, mesmo assim inventando mentira. Mas ele fala do Altíssimo, ele fala da verdade. Como Israel fala da verdade, Edinho fala da verdade, Rebel Rousseff, irmão Gilberto, finado Nilson falava também da verdade, era um excelente professor na área de falar do Altíssimo. Tisofé também, Prisca de Coco também, que é profundeza pura o ensinamento dela na presença do Altíssimo. Todos eles falam a verdade. Então ele também é um dos que fala a verdade. Mas aí ele já está extrapolando com esse negócio de ser Messias, de ser não sei quem, de ser fulano, de ser ciclano, de ser bertrano. Vai nascer um vídeo aqui, que eu quero ver os puxa-sacos babaú do Messias, dizer que isso procede, dizer que conhece isso. Que sabe disso aqui. O que eu vou falar no próximo vídeo, que eu estava falando lá em casa, na reunião que a gente faz lá em casa. Entendeu? Porque eu faço reunião na minha casa, com a minha família, para falar notícia. E aí eu estava falando, foi até ontem, um assunto polêmico, até minha esposa ficou assim, de olho arregalado. Um assunto polêmico de um dos personagens que ele foi no passado, para ver se ele concorda com isso que esse personagem fez. Entendendo? Então, o que eu não concordo com essas bagaceiras dele, essas baboseiras dele. Então, ele é mentiroso quando ele diz que ele foi enviado. Porque a própria história que ele conta da vida dele, ele mostra que ele não é enviado coisa nenhuma. E a própria Bíblia desmente ele quando diz que todos pecaram e foram destituídos do reino. Todos que estão aqui pecaram e foram destituídos do reino. Não tem nenhum. Só vai ser justificado através da verdade do Altíssimo, se abraçar a verdade. Só vai ser justificado se for abraçado, se abraçar a verdade. Entendendo?
O Altíssimo olhou e não viu ninguém que buscasse a ele. E aí quer dizer, não, mas tem um que busca, tem um que foi enviado pelo Altíssimo. Tem um que foi o Adão, que foi que foi a Eva, que foi não sei quem. Tá entendendo? Então, esse gadiola, esse gadinho, esse povinho alienado, manipulado, otário, que dizem que tem cabelos brancos, que tem experiência, décadas de experiência de vida, que é vivido, e fica comendo pilha do Messias. Não é nem os mais novos, são um bando de gente de cabelo branco na cabeça, como eu vejo aqui em Santa Catarina, um bando de velho igual a mim, 60, com mais de 60 anos, tudo, porque Juarez é o Messias, não, porque ele é o cavalo branco, não, que vai desatar o 7 selos é ele, não, que não sei o que, ele que tem o pé de latão reluzente, ele que sai a espada da boca, ele que tem o olho de fogo. Eu fico olhando assim, eu saio de perto, eu não contendo não. Procure saber, quem for de Santa Catarina que estiver assistindo, procure saber aí, ele for do Gatebreu, contendeu com alguém aí, de algum catarinense aqui, por causa do Messias aqui. Até isso aqui que eu estou dizendo, que ele é mentiroso, dizendo que foi enviado. Vê se eu falei com alguém aqui. Quando eu vejo esse tipo de gente, dá até nojo, eu me saio de perto. Eu me saio de junto. Quando as pessoas começam a falar de algo comigo, e começam a dialogar, é bonitinho, gostosinho, que é aquela conversa deliciosa assim, que chega alegra e as lágrimas descem nos olhos, tudo bem. Mas quando começa a chegar aqueles que é adorador do Messias e começa a falar, porque o Messias para lá, o Messias para cá, fala de 10 nomes, um é Yahweh, os outros é Yahushua, Juarez, ele ponto de tal. Os outros 9, né? Falando assim, o número 9, é o número 9, entendendo? É do Messias. Como se ele fosse até maior do que o próprio alto. É igual na religião, no cristianismo, que o povo exalta mais a Jesus do que o próprio Deus. Até a Bíblia mesmo, no Novo Testamento é só Jesus. Deus é um pouquinho, fala um pouquinho de Deus, mas Jesus Jesus foi dado poder a ele no céu e na terra, em outro nome é a salvação, a no seu nome de Jesus, é porque o nome de Jesus que expulsa demônio, é que quem crê em Jesus vai fazer as obras maiores do que aquele ele fez, é porque tudo é no nome de Jesus. E Deus fica lá em cima de lá, assim, ó. Lá em cima nas nuvens, né? Aí no meio aí, ó. Porque lá nas alturas quem tá é o Pai Altíssimo, não é esse Deus descarado, vagabundo aí, não. Então a mesma coisa, os adoradores do Messias botam o Messias lá nas alturas e o Pai fica no meio. O Pai fica escondido. É Yahushua pra lá, é o Messias pra lá, é Juarez, porque Juarez que vai fazer, é porque Juarez que é o transmissor da verdade. Um bocado, eu fico lendo assim, às vezes, no YouTube, as pessoas dizem assim, porque a verdade apareceu através de Juarez. Eu fico dizendo assim, aí, velho, que povo maluco do demônio, velho. Que povo maluco do Satanás. Aí minha esposa fala assim, não releve, rapaz, porque essas pessoas que dizem que acham que a verdade apareceu por causa de Juarez, é porque só viu a verdade através dele. Não é igual a você, que desde a década de 90 que você via falar de algo para lá e algo para cá, e mesmo assim você não seguia direito. Você sabia que o nome de Deus não era Deus, era Yahweh, mas você ainda tinha a religião na cabeça ainda. Você ainda não tinha a verdade que você tem hoje. Você só acreditava só na mudança do nome. Agora é Yahushua e agora é Yahweh. Agora é Yeshayahu, agora é Yarmiyahu, agora é Yahu Hanan, é Matitiyahu. Mas você ainda continuava indo para a igreja, continuava ainda falando língua estranha, continuava ainda com aquela ideia de batismo. Mas esses daí não, esses daí veio saber da verdade agora através de Juarez, como muitos também soube da verdade através de Edinho. E aí pronto, então releve. Mas o povo fica achando que ele é o enviado. Não, ele veio de lá, ele veio brilhando, ele veio assim, ó. Não, você não se rebelou, você não foi na pilha de Lúcifer e foi para aquele reino vagabundo lá e agora tá pedindo perdão de joelho, se arrastando igual um reizinho, não. Você vai, porque eu quero que você vá lá naquela terra, no meio daqueles filhos rebeldes lá, que se rebelaram contra mim, foram atrás do irmãozinho dele mais velho, e vai falar a verdade para eles. A galera começa a pilha, acha que ele é esse cara, sendo que não tem enviado. Até enviado até tem, mas todos que foram enviados
foram rebelados. Todos que foram enviados foram rebelados. Ou seja, as pessoas que se rebelaram, por exemplo, o irmão Xavier, ele não fala a verdade, ele não recebeu a mensagem do Altíssimo através de um mensageiro que veio explicar para ele há muitos anos, em 2020, há muitos anos, e agora que ele começou a escrever e tal, porque ele não ia gravar, então ele começou a escrever igual como os profetas fez, escreveu as escrituras, porque ele não ia gravar tudo. Entendendo? Então, ele é o enviado do Altíssimo, mas ele não foi, ele veio rebelado também, igual a mim, igual aos outros. Ele não veio direto assim, ó, vai lá, meu filho, ó. Não. Ele passou pelas religiões, ele teve filho, ele teve relações, ele bebeu, ele aprontou. A mesma coisa sou eu, a mesma coisa é Edinho, a mesma coisa todos os outros. E o comerciante não é diferente. Ele mesmo conta que ele já bebeu, ele já fumou, ele já como é que chama, teve relação. Ele tem filho, cheio de filho aí. Foi crismado na igreja católica, tomou aquela água benta maligna no corpo. Tá cheio de Satanás, estudou teologia, virou pastor de igreja evangélica e foi enviado limpo. Não passou pela rebelião. Aonde, rapaz? Todos que foram enviados passaram pela rebelião. Todos se rebelaram. Só que quando chegaram aqui, ó, muitos se arrependeram, pediram para voltar. Então alguns o Altíssimo escolheu para falar a verdade. Tanto que tem eu, tem Israel, tem todos que falam, que chegam aqui na frente, falam do Altíssimo. E tem muitos que não falam. Só fala nos comentários, não, louvado seja o Altíssimo, não, concordo contigo, irmão, não concordo, isso aí você tá maluco, você tá paranoico. Mas não tem coragem de vir aqui na frente, ó. Ó, o Gato Hebreu falou aí uma situação aí, mas eu não concordo, não. Ele é maluco, ele tá com inveja, ele tá atribulado, ele tá... Não. Então esses que vêm aqui na frente, esclarecem as coisas, que falam as coisas, é os que são enviados do Altíssimo. Porque tem a coragem de botar a cara na internet e falar do Altíssimo. E um bocado aí que não tem coragem, um bocado que não tem. Eu já fui no encontro de ter mais de 300 pessoas no encontro, mas daquelas 300 pessoas, bota a cara na internet aqui para falar do Criador? Não, pô. Porque nem todos que têm chamada para isso, não. Nem todos. Eu via lá que alguns 4 ou 5 chegavam ali na frente, se desenvolvia, começava a falar do Altíssimo, outros já falavam gaguejando, falando todo atribulado, parecendo que estava decorando o que o Messias falava. Outros já chegam, já cantam louvor, já começam a cantar daquele jeitão, parecendo até artista mesmo de televisão, da mídia aí, que canta bem aí. Já outros já cantavam todo desafinado, o dó ia pra lá, o ré ia pra cá, o si ia pra cá, o fá ia pro outro lado. E outros que nem falavam nada, ficava lá, só escutando. Louvado seja o Altíssimo Yahweh é verdadeiro, Yahweh é bom. Yahweh é isso, Yahweh é aquilo. Tá entendendo? Então é muita gente que serve a Yahweh, que abraçaram o Yahweh. Mas não todos que chegam aqui na frente para falar, olha, Yahweh é assim, Yahweh é assado, a situação é essa, a situação é aquela, é desse jeito, é daquele. Não. Aí ele fica, agora ele parou mais, que ele viu que ele não tinha condições, mas ele tinha aquele negócio, porque agora todo mundo quer fazer vídeo. Porque todo mundo agora quer gravar a transmissão. Porque todo mundo agora quer fazer vídeo falando de Yahweh. Parece até que ele que era o dono do YouTube. Ele que era o dono dos dispositivos dos outros. Ele que é dono de Yahweh. Ele que é o dono do reino. Ele é dono de tudo. Aí ninguém mais pode gravar vídeo não. E aí, o irmão Xavier continua fazendo os vídeos dele. Eu continuo fazendo os meus. Edinho dele. Ou seja, ninguém parou de fazer, só os abestalhados, os otários aí, que tem uns otários velhos aí, que eu conheço aí, que fica na mesma pilha. Não, se com um juiz a gente não pode falar, como é que a gente vai falar com o Altíssimo? Se um juiz que é um homem cagão, que é um homem mijão, pra gente falar com ele, a gente tem que passar pelo fulaninho, pelo ciclaninho, pelo bertraninho, pra depois chegar até esse juiz e olhe lá, como é que o Altíssimo, que ele é poderosão, a gente não vai falar direto com ele. Quer dizer, homens velhos que acreditam nisso. Velhos, homens velhos falando isso aí, eu fiquei olhando assim, pai, velho. Se eu fosse polícia, é verdade, uma dúzia de bolha botar atrás das grades. Isso tá preso, porque você é maluco. Maluco, tem que ficar na cadeia aí, ó. Junto com os traficantes aí, para deixar de falar besteira. Você dizer que não se fala, é tipo um juiz, você é maluco, é gente velho falando isso. Entendendo? Então eu fico olhando. Entendeu? Dê um tchau aí pra galera, vá. Dê um tchau aí pros inscritos.
E tchau aí. Isso. Olha lá. Entendendo? Eita! Entendendo? É Eloá. Mas botou o nome Eloá. Aí o que ocorre? Então é isso aí. É isso aí, tá entendendo? Então, como eu falei com a minha sobrinha, eu digo aqui, o Messias, ele está mentindo quando ele diz que ele é o enviado. Eu não vou nem entrar em outros assuntos mais. Os assuntos das contradições, isso aí já tá até nojento de falar. Mas quando ele diz que não, o Altíssimo me enviou diretamente aqui para poder transmitir a verdade, ele está mentindo. Ele está mentindo. Entendendo? Eu conheço várias pessoas que conversam comigo que dizem assim, eu conheci a verdade através de fulano e ciclano. Esse Juarez eu vim ver bem depois. Eu já vim ver depois de 2018 para cá. Pessoas que conhecem o Altíssimo desde 1990, desde 1994, desde 2000 e conhecem agora o Juarez agora, 2018. Entendendo? Mas esse gadinho que conheceu ele agora, conheceu a verdade através dele agora, eu fico achando que ele foi que trouxe algo para a face da terra, que algo não estava lá em cima, enquanto o Juarez estava aí bebendo cachaça e furunfando um bocado de mulher aí. Enquanto ele estava tomando a hóstia consagrada, comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue de Cristo, ninguém sabia de algo não. Só veio saber quando ele largou lá a hóstia consagrada, a ceia, e veio para cá falar de algo no YouTube. É um bando de abestalhado, um bando de gajola. Eu já não digo esses que realmente conheceu a verdade através dele, antes de outros falarem. Mas está firme com o Altíssimo. Não, como teve um irmão que estava falando comigo, olha, eu conheci a verdade através do irmão Juarez. Mas eu conheci a verdade através do irmão Juarez. Ele não é a verdade para mim. Ele não é a verdade. Eu conheci a verdade através dele. Mas eu concordo com o que ele fala, mas eu não sigo ele. Eu não tenho ele como o gostosão, o cavalão, o jegão, o jumentão, que todo mundo sai montando nas costas, não. Ele pode falar o que ele quiser, mas eu só absorvo o que ele fala da parte do Altíssimo. Tá entendendo? Esses daí sim, são os que conhecem a verdade através dele. Mas esses que além de conhecer a verdade através dele, ou seja, já conheceu a verdade agora, de 2018 para cá, e ainda fica tendo ele como o todo-poderoso da face da terra, o poderoso encarnado, isso daí é maluco. É doido. Na época de Tisofé era a mesma coisa. Um bocado foi na pilha de Tisofé. Que eu ainda vou falar aqui desse cara ainda. Todo mundo foi na pilha de Tisofé. Quando Tisofé lançou o nome de algo na internet, todo mundo, rapaz, um homem mostrou a verdade que veio. E aí ficou um bocado de gente na pilha de Tisofé. Tudo que Tisofé falava, ninguém abraçava. Por quê? Porque estava indo pela conversa do cara e não pela verdade. Em vez de dizer assim, não, eu vou pesquisar o que esse cidadão está falando para ver se procede. Como a própria Pisca de Coco falou na época, falou assim, busca o Altíssimo para ver que o que a gente fala dele procede ou não. Porque muita gente conhece o nome do Altíssimo, mas não conhece a verdade por trás desse nome. Tá entendendo? Então, uma coisa é você conhecer o nome e algo. E outra coisa é você conhecer a verdade por trás do nome e algo. É como eu falei naquele vídeo, a Rádio Novo Tempo, a Rádio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o chefe da igreja adventista é maçom grau 33, é grão-mestre. E os desbravadores, que eu conheço um bocado, que já foi meus clientes, os desbravadores, que são os jovens adventistas, que fazem um grupinho que tem lá na igreja, todos são maçônicos, tá entendendo? Mas falam de algo na rádio Novo Tempo. Fala o nome algo, fala Deus, depois fala algo. Então eles sabem, conhecem o nome algo. Eles sabem que o nome verdadeiro é algo, mas eles continuam seguindo o caminho errado. Então uma coisa é conhecer o nome de algo e outra coisa é conhecer a verdade. E muitos conheceram o nome de algo através do Juarez, do Messias. Mas continua indo na pilha do Messias como se estivesse indo na verdade. Vai na pilha dele. Entendendo? Aí os gajola, os mané, os baba-ovo, como diz o irmão Xavier, não vem a dizer, era a favor do Messias, agora é contra, não. Sobre aquilo que aqueles otários andam falando dele, que ele é beberrão, que ele é psicopata, que ele matou o cachorro de não sei quem, bateu no filho de Cícera, abusou da filha, matou a mãe dos meninos, isso aí eu não concordo. Tá entendendo? Vendeu, comprou a terra por X, vendeu por Y pelo quase o dobro e é da metade da terra, dividido no meio, tá? Aquela coisa toda que o povo anda acusando ele, que ele não gosta de negro, que ele não gosta de mulher, que ele é talarico, que ele é não sei o quê, que ele toma a mulher dos outros, isso aí eu não acredito.
Isso aí é blefe de quem, entendendo? Foi furunfado por ele, furunfou com ele. As mulheres que furunfaram com ele, dormiram com ele. Ou os homens que foram furunfados por ele e depois tomaram a tapa no traseiro, caíram fora e agora fica falando mal dele aí. Isso aí eu continuo sem concordar. Não concordo. Eu jamais vou chegar aqui, não, para dele, não. Eu não vi. Mas o que eu estou falando é o que ele anda falando aqui na rede social. Estou falando nada do que eu convivi com ele, que eu não convivi com ele. O que ele anda falando aqui na rede social. Eu sou enviado, eu sou o Messias, eu sou fulano, eu que vim, e algo que me mandou vir para cá, não sei o que. Isso aí é mentira. Que a própria Bíblia está dizendo que é mentira. Todos se desviaram e se fizeram imundo, todo mundo junto na imundícia. Todos foram destituídos do reino do Altíssimo. Não há quem faça o bem, não há um justo. Não há um. Então todos são podres, todos estão na fezes, todos estão no encharque de lodos, procurando se limpar através desse nome chamado Yahweh. Agora uns são separados para falar, outros são chamados só para ouvir e aprender. Eu preferia ouvir, não preferia não estar falando nada aqui, eu preferia estar só ouvindo e aprendendo. Ah, é para fazer assim, é para agir assim, é para fazer desse jeito, é para fazer aquele. Então eu vou fazer o que eu quero ser salvo. Porque responsabilidade maior para quem está aqui falando, como ele fala. Você vê, até o filho dele fala que ele está mentindo quando ele diz que Yahweh mesmo falou, meu nome é Yahweh. O filho dele disse que é ele. O próprio filho dele fala, não, foi a mim que foi dirigido o nome Yahweh. Saiu um homem com uma barbona e falou, Yahweh. Aí meu pai está dizendo que foi a ele que foi revelado. Quando na verdade foi a mim. Então é uma coisa que eu jamais vou chegar aqui e vou dizer. Ah não, apareceu um anjo, chegou para mim e falou, meu nome é Yahweh. O céu abriu, apareceu uma luz, eu caí no chão, igual a Saulo, igual a Shaul. Que é isso aí? Que é isso aí? Sou eu, Yahweh, o Criador do céu e da terra. Ah, Yahweh não é Deus não, não é Jeová não. Não, meu nome é Yahweh, viu? Meu nome... Ah, não, então eu vou falar pro povo. Não, jamais eu vou chegar para dizer isso aqui. Entendendo? Então, é melhor ser humilde do que tá mentindo, tá se exaltando, tá querendo ser o gostosão. E no fim, tá se atrapalhando nas suas próprias mensagens, nos seus próprios ensinamentos. Que assim seja, só para recapitular, quando o Messias fala que foi enviado, ele está mentindo, porque está escrito que todos foram destituídos do reino do Altíssimo através do pecado, através de se rebelar e se desviar do Altíssimo. Que assim seja, forte abraço. Então, as pessoas que têm entendimento vai entender que eu não estou sendo inimigo do Messias, nem estou voltando atrás naquelas coisas que falavam dele que eu não concordava. O que eu estou dizendo é que ele está mentindo quando ele diz que ele é enviado. Eu não acredito que ele foi enviado. Eu acredito que ele veio rebelado junto conosco. Porém, a ele foi dado a verdade e ele, tá entendendo, está falando. Pode ser por causa da idade dele, ou não, porque eu não sei se Israel já chegou nos 60, ou já chegou nos 60, ele já passou, ele já está na casa dos 63, só que a mente dele pode ser mais paranoica do que a minha, a ponto dele se achar que ele vê tudo, que ele ouve tudo, que Yahweh fala com ele, que Yahweh tira ele daqui, leva ali, leva lá. Já eu já não tenho essa mentalidade para ouvir Yahweh falar, nem me tirar daqui, levar para lá. Tá entendendo? Então, não sei se é por causa da idade, você vê que ele tem cabelo branco ou não. Então, possa ser que seja da idade, possa ser que seja, não sei, algum trauma que ele sofreu quando era criança, de alguma... Eu não sei. Eu só sei que não procede essa ideia aí. Tá entendendo? Essa ideia não procede. Que assim seja. Então, forte abraço. E sinta-se à vontade para comentar o que você achou desse vídeo. Que assim seja.